Amadas e amados de Deus e da Igreja, vamos continuar a apresentação do documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. O capítulo 1 é o ver, a realidade, o mundo, a situação do jeito que está hoje. O capítulo 1 tem como título O Cristão Leigo, Sujeito na Igreja e no Mundo. Esperanças e angústias. A realidade que vivemos tem esperanças, sinais de esperanças. Tem muita coisa bonita, positiva, mas tem muita angústia. Tem muita situação de morte, de tristeza. E, lamentavelmente, é o que é mais divulgado, não é mesmo? E nós precisamos divulgar as boas coisas, as boas experiências. A nossa ação de cristãos é positiva, é de libertação, é de vida nova, é de felicidade, é de saúde, de paz, justiça. Então são angústias e são esperanças. E os nossos bispos começam esse capítulo dizendo que o mundo e a história da humanidade que acontece nesse mundo são o grande campo de ação do amor de Deus. O amor de Deus se manifesta, se mostra, se realiza no mundo. O Verbo de Deus se encarnou. Cristo, Filho de Deus, se fez carne, veio morar no nosso meio. Então o mistério da encarnação ilumina, essa reflexão que mostra que o mundo é o lugar da ação do amor de Deus. Muitos até desconjuram o mundo, colocam como o mundo como negativo. Tem muitas coisas negativas acontecendo, uma mentalidade mundana é negativa, mas é no mundo que nós devemos ser sal, luz e fermento, e atuar e transformar e fazê-lo um pouco mais parecido com o reino de Deus, que já está no mundo, está no meio de nós. Foi a primeira fala de Jesus no Evangelho de Marcos, Marcos 1,15. Convertam-se, creiam no Evangelho. O reino está próximo, está no meio de vós. Então, o primeiro item, o mundo e a história da humanidade é o lugar onde se manifesta e age o amor de Deus. Aí o documento traz o marco histórico eclesial. Que situação vivemos hoje? Aí vai falar, historicamente, a Igreja. 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II, que trouxe, já comentamos isso, uma teologia sobre os leigos, uma maravilhosa teologia, um ensinamento maravilhoso. Quem disse isso foi o Papa hoje, São João Paulo II, maravilhosa teoria sobre os leigos, que ele deseja, ele diz no documento, que se transforme numa autêntica prática eclesial. Que não basta falar, mostrar quem somos nós temos que agir de fato, Tem que ter a consequente ação para transformar o mundo e trazê-lo mais perto do reino de Deus. Continua dizendo que também está dentro desse marco histórico a exortação apostólica Christi Fidelis Laici. Foi o resultado do Sínodo Mundial em 1987 sobre os leigos. Também os encontros do episcopado, dos bispos da América Latina e do Caribe, o CELAM, tivemos já 5 encontros, não é isso? Tanto o encontro lá de Medellín, na Colômbia, logo em seguida do concílio, falou do laicato, Também Puebla. Puebla chega a dizer que os leigos são homens e mulheres da igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Olha a nossa responsabilidade, Presença no mundo e na igreja. Santo Domingo que fala que nós somos protagonistas da evangelização, leigos e leigas, exatamente que estamos presentes aí nas malhas da sociedade. E o documento de Aparecida, que foi o último encontro do CELAM, em Aparecida, Brasil, em 2007, que vai dizer, olha só, o documento de Aparecida pede uma maior abertura de mentalidade para que se entendam e acolham o ser e o agir do leigo na igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Tá vendo? Também dentro desse marco histórico, o documento 62 da própria CNBB. Foi em 1999.
Missão e ministério dos cristãos leigos e leigas. E agora, recentemente, dentro desse marco histórico, a exortação do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ou o Evangelho da alegria, né? E também o ano da misericórdia, ano de 2015 para 2016, o ano da misericórdia, né? Esse ano jubilar estabelecido pelo Papa Francisco. Continuando esse ver a realidade, nossos bispos apresentam alguns avanços e alguns recuos com relação a nós leigos. Vamos ver aí, aquilo que eu falava da angústia e a esperança, né? Então tem muitos avanços, a esperança, e depois recuos, que são angústias. Entre os avanços, eles apontam a teologia sobre os leigos, como um avanço. A partir do Concílio Vaticano II, mais ainda, né? Ficou explícito, claro, que nós leigos somos igreja. Papa Pio XII já tinha dito, vocês não só pertencem à igreja, vocês são igreja a todo título. Claro, pelo batismo. Né? Pelo batismo, filhos de Deus, membros da família que é a igreja. Olha só outro avanço que foi colocado pelos bispos, o número 25 do documento. A criação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, bem como os conselhos de leigos nos regionais e nas dioceses do país, marca um grande avanço. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil é um organismo de comunhão. O próprio Estatuto da CNBB coloca no artigo 7, são organismos de comunhão. Então, são os organismos que congregam, articulam, representam as vocações diversas, né? No nosso caso de leigos é o CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Os religiosos do Brasil têm o seu organismo de comunhão, a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil. Os institutos seculares, leigos consagrados, têm a CNIS, Conferência Nacional dos Institutos Seculares. Né? Os presbíteros têm também a Comissão Nacional de Presbíteros, como também os diáconos permanentes, Comissão Nacional de Diáconos. E os próprios bispos, né? A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Assim, essas 6 vocações têm os seus organismos de comunhão. E os bispos colocam como avanço. E isso foi lá em 1975, viu? 41 anos. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil vem atuando em nossa igreja. Também os ministérios leigos, coloco aqui como avanço. E de um modo especial o Ministério do Ensino, teólogos leigos. Hoje nós temos, na comissão de redação desse documento, tinha 6 teólogos leigos que estavam ali presentes, acompanhando, dando a sua ajuda. Positivo também, avanço. As comunidades eclesiais de base, as SEBs, surgiram logo após o concílio, né? Especialmente no meio popular, na zona rural, nas periferias e também no centro das cidades, as comunidades eclesiais de base. Constatamos também a consciência missionária, diz aqui no número 28, que cresceu, é um avanço. Cristãos leigos e leigas, santos e santas entre nós. O avanço, pessoas às vezes anônimas, quietinhas, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu testemunho. Santos e santas, quantos que a gente conhece, né? Também como um avanço é o cuidado com a vida, né? A favor da vida. Sempre seremos a favor da vida, desde a concepção até o túmulo, como diz o documento, né? Até a morte natural. A favor da vida, o trabalho com as crianças, os jovens, a mulher, o idoso, a família, procurando sempre incluir, né? Denunciar a exclusão e incluir as pessoas. Positivo também de avanço está aqui a participação de leigos e leigas na administração das paróquias, das entidades religiosas, das dioceses, participação aí na pastoral do dízimo, né? Também nos conselhos de contabilidade, de finanças, conselhos econômicos. Também muito positivo, olha que interessante, né? Os movimentos eclesiais, as pastorais, as associações de leigos, as novas comunidades, sempre em comunhão com os pastores, se integram na caminhada da comunidade. Também inúmeros leigos e leigas
que são competentes no seu trabalho. Olha que interessante. Avanço. No trabalho profissional, né, nós temos professores, políticos. Políticos, sim, graças a Deus temos muito político. Está precisando mais, hein? Pessoas competentes e preparadas e cristãos autênticos, éticos, para atuar na política. O exercício do poder como um serviço. Também em outras profissões que falam aqui, médicos, né, cientistas, sociólogos, todas as profissões. Você, com a sua profissão, trabalhador rural, varredor de rua, com a sua dignidade, é um avanço que você faz isso por ser cristão, com dignidade, com testemunho. Servem assim ao crescimento do reino de Deus no mundo, está dizendo o texto. Também muitos cristãos leigos e leigas comprometidos com movimentos sociais. Tem muitos aí, hein? Mas se manifestando, está nos movimentos sociais, populares, sindicais. O sindicato é um espaço de trabalho também para nós, cristãos leigos e leigas, viu? É um instrumento para a justiça social. Nós precisamos aprender a usá-lo. Também conselhos paritários de políticas públicas, os conselhos, né, de políticas públicas. Os partidos políticos também, que estão precisando de uma reforma e estamos trabalhando pela reforma política no país, mas são instrumentos também, ferramentas de ação, e tem muito cristão leigo e leiga consciente da sua missão participando. São avanços. E também vai concluir dizendo, significativo, o número de leigos e leigas atuantes, tanto na igreja como no mundo. Isso são palavras do Papa Francisco, né, que está aqui nos seus ensinamentos. São vários que a gente poderia diz aqui: vemos claros sinais da esperança que o Papa Francisco deposita nos cristãos leigos e leigas. Inclusive, ele tem insistido muito para a nossa formação, né? Nós precisamos formação para atuar nas malhas da sociedade. Em resumo, são esses avanços. E também tem recuos. Tem recuos. Precisamos tomar consciência, fazer uma avaliação para poder ir para frente, né? Nada de recuo, temos que ir para frente com o reino de Deus. Então, os recuos nós temos aqui. Se o mundo é o lugar próprio do leigo, e o leigo está reduzindo sua participação, a maioria, dentro da igreja, isso é um recuo. Não podemos deixar. Também, apesar das insistências dos documentos da igreja, né, sempre falando que o leigo deve atuar na sociedade, no mundo, ainda não há essa correspondência, isso é recuo. Também o Papa Francisco tem denunciado diversos retrocessos, né? Por exemplo, a ausência da participação consciente de leigos nos conselhos pastorais, nos conselhos das paróquias, né? Econômicos também, isso é um recuo. Também diz que o profetismo e a dimensão social do evangelho estão um pouco enfraquecidos, né? Às vezes até rejeitados. Há grupos dentro da própria igreja que rejeitam, que não querem esse profetismo, né? Essa posição definida, clara da igreja, né? A favor dos pobres, dos oprimidos, denunciando as injustiças. Isso é profetismo, isso é bíblico. Os profetas no Antigo Testamento e depois no Novo, e o próprio Jesus enfrentou o poder político de seu tempo. E nós precisamos ter essa coragem a partir do Evangelho. Também a sacramentalização está tido como recuo, devocionismo, clericalismo, né? Já comentamos sobre isso. O ecumenismo, o diálogo com as outras religiões cristãs também ainda está fraco, a gente não assumiu para valer, e recuou um pouquinho. Precisamos retomar a caminhada ecumênica. Também a questão da desinformação que leva pessoas da igreja a não aceitar as comunidades eclesiais de base. Diz aqui nossos pastores no número 45, não aceita que a igreja fale de questões agrárias, indígenas. Espera aí, precisamos defendê-los, defender a vida de todos. E aqueles que não aceitam o trabalho com afrodescendentes, quilombolas, as minorias oprimidas e excluídas da sociedade, aqueles que não aceitam a teologia da libertação, né, os nossos bispos colocaram aqui. Também aqueles que rejeitam a política, não querem saber, que como se a fé não tivesse nada a ver. Isso é recuo, porque nós cristãos temos que assumir a política. Inclusive está aqui um texto dizendo os papas
Pio XI, Paulo VI e agora Francisco, dizendo que a política é uma sublime vocação, não é? É uma forma de viver a caridade, uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum, diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Também resistências com relação à opção preferencial pelos pobres. É recuo. O próprio Jesus foi assim. Optou, andava pelo meio dos pobres, né? Valorizando os pobres. Não rejeitava o rico, não. Pelo contrário. Ele sempre acolheu os ricos. Acolheu o jovem rico. Olhou naquele jovem, amou aquele jovem. Acolheu Zaqueu. Acolheu Nicodemos e tantos outros. Mas tem exigências. Então, a evangélica opção preferencial pelos pobres, né? Nós temos que entender e aceitar. Também como recuo, coloca ainda um amadorismo na formação de liderança, né? Um pouco improvisado. E ultimamente não, né? Já tem melhorado, né? Já há avanços também, mas aqui é colocado como ainda um recuo. O Papa Francisco também elencou vários recuos, ele chama de doenças da cúria romana, e que também vale para nós, nas nossas comunidades. O número 48 traz várias dessas doenças, né, que o Papa Francisco aponta, mas para curar, para poder vencer e ir para frente. E também alguns desafios com relação à corrupção, né, tanto na igreja como na sociedade, e muito mais ainda na sociedade, né? Como diz aqui, verdadeiro câncer social. O Papa Francisco chama de câncer social a corrupção, a necessidade da conversão ecológica, do cuidado com a casa comum, a destruição da natureza. Isso é um recuo muito grande e coloca a vida do planeta em risco. É o presente e o futuro da humanidade que estão em risco com a produção de tanto lixo e mais lixo e desmatamento e veneno nos alimentos. Isso é destruição, isso é recuo. E, finalmente, no número 50, o Papa tem alertado para o perigo de uma volta do neopelagianismo. Vamos entender bem, né? Pelagianismo existiu na história, dizendo que a gente poderia atuar sem a graça de Deus, que só a nossa capacidade, nosso raciocínio, nossa inteligência, né, é capaz de fazer as coisas independente da graça. Hoje volta um pouquinho isso, uma autossuficiência, né, do ser humano. É um risco também, seria um retrocesso se a gente caísse nessa, né? Não acreditar e não aceitar e não se abrir à graça de Deus. E aí, ainda dentro do primeiro capítulo, fala do rosto do laicato, né? Qual é o rosto desse leigo? Quem é esse leigo? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Os nossos bispos, com muito carinho, né, vão dizendo, né? Esses leigos e leigas corresponsáveis na evangelização, que são para nós, os bispos dizendo, são para nós motivos de alegria e de ânimo na vivência do ministério ordenado. Alguns rostos. Cristãos casados, famílias, né? Depois as crianças, que são início, germe, né, de um laicato maduro. As mulheres, cada vez mais presentes e atuantes. Os jovens, os idosos, o rosto nosso, né? Presente aí nas comunidades. Também os solteiros, reconhece e valoriza aqueles que são solteiros por vocação, né, que fizeram essa opção de vida, né, de estar a serviço na sociedade e na igreja, sem se casar. Também viúvos e viúvas são lembrados aqui, é um rosto de muita gente, hein? Temos aí nas nossas comunidades, assumindo pastorais e ministérios, muitos viúvos e viúvas que se entregam, que dão a sua vida, a sua capacidade, né? Também os ministros de coordenação e líderes de grupos, né? Nas comunidades, nos setores, nas pastorais, né? Nos movimentos diversos. Os vocacionados, seminaristas, né? Para a vida religiosa ou para a vida presbiteral ou diaconal. Também os leigos e leigas missionários e missionárias, cada vez crescendo mais, como rosto do laicato, né? Enfim, aqueles que atuam nas pastorais, nos movimentos sociais, nas ONGs, né? Nos partidos políticos, nos sindicatos, nos conselhos de direitos, como homens e mulheres da igreja no coração do mundo. E homens e mulheres do mundo no coração da igreja.